Boa tarde a todos. Opa, alto, né? Boa tarde a todos. Gostaria de primeiramente agradecer o convite, né, do Departamento de Educação Física aqui da SOCESP. É um prazer enorme poder estar aqui à frente, falando de um assunto do qual a gente vê poucos estudos na literatura com relação a esse público, e é o público com o qual eu trabalho e faço pesquisas já há um bom tempo. Tá? Bem, então a gente começa o tema, né? Eu acho que a grande questão aqui muitos devem estar se perguntando quem é esse tal de atleta tático, né? Só para ter noção da relevância do tema, né? Só que no Brasil é uma população com mais de 1 milhão de profissionais, tá? E por vezes esquecidos dentro da literatura de um modo geral, né? Porque tem características próprias, né? Então eu começo colocando lá o que significa, né, vamos dizer assim, um conceito, né? Então, o atleta tático, ele é um profissional altamente treinado, que combina habilidades físicas, mentais, técnicas, para enfrentar desafios em operações de resgate, segurança e combate, né? E a sua atuação sempre exige aí um nível excepcional de preparo. A gente sempre fala que ele se compara com o atleta de modo geral, porque esse termo, né, que vem de fora, né? Os americanos começaram a utilizar bastante com o objetivo de justamente comparar esses caras, porque o atleta de alto desempenho, independente se ele está no seu melhor dia ou não, ele sempre vai dar o melhor de si, né? E esses profissionais sempre vão ter que agir nessas condições, né? Isso porque o que está em jogo dentro daquela situação é a vida, a integridade física dele ou de outras pessoas. Então não há meio termo, né? Não se entra num embate dessa natureza para fazer mais ou menos, né? E isso exige desses profissionais, né, domínio de habilidades, inclusive combate corpo a corpo, manejo de armas, equipamentos, né? Além disso, uma grande exigência em termos de treinamento físico, mental, e, além de tudo, enfrentando situações de risco com elevada carga de estresse emocional, né? Precisam ser, inclusive, profissionais muito resilientes. E as atividades que eles se encaixam, a gente pode observar que são das mais diversas, e eu acho que estamos vivendo um momento que, inclusive, 400 homens daqui de São Paulo estão lá no sul, ajudando a resgatar pessoas, né? Então, 400 profissionais aqui de São Paulo estão lá, mas a gente também já viveu em outras situações, muitos devem se lembrar de Brumadinho, por exemplo, e já teve tropas nossas também na Turquia, né? Uma condição aí que os relatos são que parecia cenas de guerra, né? Esses profissionais voltam numa condição, porque eles têm uma imersão nessas condições, né? Os nossos profissionais ficam lá durante uma semana inteira, com situações graves, e eles voltam, né, depois de um tempo, uma situação bastante com um cansaço físico e emocional muito grande, né? Então vamos falar das questões envolvendo esses profissionais, né? Bem, o ideal que a gente espera é que esses profissionais tenham determinadas habilidades que são essenciais para o trabalho, né? Como, por exemplo, agilidade, pontaria, resistência física e pensamento tático, né? Além disso, nós esperamos ainda, com relação a esses profissionais, um condicionamento físico elevado, uma capacidade, né, para treinamento das suas habilidades e, além disso, uma preparação mental muito grande. Tá? Bem, aí eu entro na temática aqui, que é doenças cardiovasculares, que aí a gente vai relacionar uma coisa com a outra, né? Não é surpresa para ninguém aqui que a principal causa de mortes, né, no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. Mas o que é que isso tem a ver com esses profissionais, né? Nós começamos com um oficial aqui de São Paulo, né, da escola onde que hoje eu faço parte, já há algum tempo fazendo pesquisas. Ele começou a estudar as causas de mortalidade nesses profissionais. E olha que interessante, quando esses profissionais entram, a gente já traçou esse paralelo, né? Ele está em melhores condições de saúde e físicas do que a média da população. Até por um efeito, vamos dizer assim, do profissional saudável. Já se espera isso em muitas profissões, ainda mais uma profissão onde a gente faz testes físicos de ingresso, né? Mas olha que interessante, quando a gente fala de uma pessoa que, no início da sua vida, né, ela está bem fisicamente, ela faz testes físicos e exames médicos rotineiramente,
Um outro fato chama a atenção, né? A gente espera que essas pessoas, por exemplo, tenham menos doenças, né? E aí a gente observa que, realmente, quando a gente pega lá no início da vida, eles têm menos causas de mortalidade por doença cardiovascular do que a média da população. Mas quando chega a partir dos 45 anos, né, esse número se eleva absurdamente. E aí a gente começou a se questionar o que acontece, né? E aí a gente começa estudos nesse sentido, né? O próprio autor lá inicial faz um outro estudo mostrando que o que acontece, né? Esse profissional ele tem um aumento de MC ao longo da vida, né? Isso também não é surpresa, a gente percebe isso na população de modo geral. Mas a gente ficou se questionando o que causava tantas mortes cardiovasculares nesses profissionais ao longo do tempo, né? E uma das suposições é justamente o aumento da gordura corporal que acontece com o tempo. Bem, um outro estudo, né, esse aqui a gente já mais recente, a gente observou uma certa correlação entre o percentual de gordura corporal e os aumentos pressóricos. Então, já demonstrando uma outra coisa que a literatura tem demonstrado, que quando eu aumento o tecido adiposo, eu também elevo os níveis pressóricos, né? Então, associando então isso a um fator de risco adicional cardiovascular. No outro estudo, a gente observou, então, somente o público com obesidade, comparando com aqueles que tinham pesos normais, e a gente viu uma alteração do padrão de resposta autonômica nesses profissionais que tinham uma elevação do tecido adiposo, né? Algo nesse sentido também a gente já vê na literatura. Mas aí a gente foi buscar algumas outras questões, né? Como, por exemplo, avaliar o ciclo circadiano, algumas questões relacionadas ao descanso, porque são profissionais que trabalham por turno, né? E aí a gente observou que esses profissionais, quando comparados com a população civil, eles aumentam, vamos dizer assim, o índice de sonolência, apresentam maior cansaço do que a média da população. E avaliando nesse estudo aqui, a gente avaliou o óxido nítrico exalado, estava maior do que o da população, e ao se observar IL-2, que é uma citocina pró-inflamatória, também estava aumentado quando comparado com a população de mesma idade, e a IL-10, uma citocina anti-inflamatória diminuída. Então a gente já começa a observar que, apesar deles terem elevações parecidas com a da população, né, vamos dizer, um comportamento de aumento de tecido adiposo ao longo do tempo, outros fatores parecem contribuir para que eles tenham, por exemplo, um ambiente mais pró-inflamatório, por exemplo, quando comparado com a média da população. Nesse outro estudo aqui, nosso grupo avaliando por profissionais aqui do centro de São Paulo, observou que a síndrome metabólica estava presente em 43% desses profissionais. A gente vai perceber que é um número maior do que a da população, que gira em torno de 31%. Uma outra coisa interessante, né? Nesse estudo a gente dividiu os policiais que tinham menos de 3 anos e aqueles que tinham mais de 10 anos de serviço. E a gente observa que, naqueles que tinham mais de 10 anos de serviço, 53% tinham síndrome metabólica, né? Quando a gente olha para outros parâmetros, como, por exemplo, a circunferência de cintura, a gente observa o mesmo cenário, né? Quando passa de 10 anos, o risco cardiovascular aumenta muito, porque a circunferência de cintura também fica muito elevada. Pensando na HDL, né, como fator protetor, aqueles que tinham uma HDL baixa, né, além dos limites considerados aí, normais, a gente tinha 51% dentre aqueles que tinham mais de 10 anos, pressão arterial elevada, né, 66%, sempre um cenário pior naqueles que tinham mais de 10 anos de serviço, triglicérides elevado em 46%, glicemia de jejum em torno de 20% em todos eles, e hemoglobina glicada, né, em níveis elevados em 64%. Então a gente percebe que realmente existe uma piora de cenário de fatores de risco para a doença cardiovascular nesses profissionais ao longo do tempo. E agora o estudo mais recente, esse aqui, participaram do estudo 11.200 policiais, né, a gente fazendo um rastreio com relação ao perfil lipídico desses profissionais. Percebam que dentro das faixas de normalidade nós tínhamos 6.071, né, 54% deles, né? Com HDL baixo, era o caso mais recorrente, né, de maneira isolada, 2.600, triglicéridos elevados, 1.489, e aqui nesse caso, quando a gente fala do colesterol elevado, 633,
e numa condição mista, vamos dizer assim, com várias alterações, 402. Então, a gente vai perceber que quase metade deles com uma condição de perfil lipídico alterado quando comparado com o padrão médio da população, né? Um outro fator que possa explicar isso, né, e a gente já tem alguns estudos pelo mundo, é justamente entender a questão talvez da alimentação, que seja um fator. Essa é uma das últimas coisas que a gente está buscando entender. Num programa que a gente tem feito de aplicação de treinamento em batalhões, né, com o objetivo de torná-los mais ativos, não que a gente tenha interferido diretamente na nutrição, mas a gente fez um recordatório antes da aplicação do treinamento físico e depois, e a gente percebeu, mesmo sem orientações nutricionais, que eles reduziram a ingesta de lipídios e o consumo de quilocalorias de modo geral, né? Mas ainda é um anseio nosso ainda entrar mais nesse campo com relação a entender essas relações entre o trabalho e a busca de alimentos mais calóricos, né? A gente sabe que a gente tem estudos aí demonstrando que os fatores estressores podem estar ligados nisso. E aí a gente tem uma outra preocupação também, porque esse aumento do tecido adiposo, ele piora a condição profissional também, né? Então a gente tem uma pista padrão, né, de testes, né, que simula condições que eles vão encontrar na realidade, e a gente percebe que quando a gente tem um aumento do tecido adiposo, a gente tem uma piora de desempenho profissional, né? Então, esses profissionais têm uma redução da sua eficiência quando comparado a uma condição aí considerada de percentual de gordura mais baixo. Então, a outra preocupação é a própria entrega de serviço que esses profissionais vão dar para a população. A gente fez uma outra análise nessa pista simulada. A gente colocou eles numa condição e avaliou aí os níveis de estresse fisiológico, utilizando aí um monitoramento para avaliar a variabilidade de frequência cardíaca, né? Eles ficavam numa sala, a gente fazia um monitoramento no ambiente controlado, depois colocava eles em situações de risco e a gente vê uma elevação do estresse fisiológico de modo geral, a gente vê o estresse cardíaco como se eleva, e mesmo após trazê-los para um ambiente, de novo, calmo e tranquilo e controlado, eles ainda não retornavam para uma condição normal. Só que a gente ficou se perguntando, né, será que isso acontece na vida real, né, durante a operação realmente? E aí a gente monitorou o serviço inteiro deles, né, por 7 dias, né, de trabalho. E aí a gente monitorando o serviço, muitas pessoas falam, mas o serviço é extremamente ativo. E aí a gente vê a média de passos que se dá durante o turno de serviço. Na verdade, é muito baixa. E aí o que eu tenho com essa atividade? Ele está numa condição, na verdade, praticamente inatividade, e ele é exigido repentinamente por uma condição de elevado nível de estresse. E a gente avaliou esse nível de estresse durante o turno de serviço. E o que a gente observou, né? Que no caso do pessoal que trabalha de dia, cerca de 33% do tempo eles estavam em condições de estresse mais elevado do que o normal. Estamos falando de 1/3 do tempo, enquanto o pessoal do noturno um pouco menos, em torno de 27%. Então isso é muito grande, né? Um percentual muito grande, levando em consideração aí uma rotina que o indivíduo faz a cada 36 horas. E aí a gente foi analisar o sono também, né? Usamos um activo de pulso, monitoramos o sono deles durante 7 dias. E aqui eu vou só explicar rapidamente como é que a gente fez isso, né? A gente dividiu, na verdade, o sono nas noites pré-serviço e nas noites pós-serviço, porque tem uma mudança em virtude do turno, né? Se a gente fosse avaliar isso de uma maneira média, seria mais ou menos cerca de 5 horas de sono por noite. Mas não é bem essa a realidade, né? A gente vai ver que na noite pré-serviço do pessoal do diurno é a noite que eles menos dormem, né? Um pouco mais de 4 horas, e na noite contrária do serviço posterior é que eles dormem um pouco melhor, 6 horas e 40. Mas o pior, que mais nos assustou, foi o pessoal do noturno, né? O pessoal do noturno a gente tem em uma média de 7,40 minutos, 7 horas e 40 minutos de sono pré-serviço, e depois que eles trabalham, 2 horas e 20. Então, basicamente, ele tem sono efetivo a cada 36 horas, na verdade, né? E aí a gente foi avaliar o porquê disso. Em essência, é por questões sociais, né? Os policiais relatavam, no meu caso, né, falando do meu posto, né, falava assim, capitão, se eu dormir todas as
noite sim, noite não, e se eu inverter, chegar em casa, né? A noite que eu trabalhei, for dormir, eu não convivo com os meus filhos, não convivo com a minha esposa, né? Então, por uma necessidade, ele reduz muitas horas de sono que talvez possa impactar na sua saúde cardiovascular. Então, de modo geral, se a gente for parar para pensar, né? Lembrando que aqui em São Paulo a gente toma conta tanto dos policiais quanto dos bombeiros também, né? Nós temos condições aí de sono pouco adequadas, né? Provavelmente isso gera uma resposta imunológica inadequada, gere alterações no padrão alimentar desses profissionais, gere fadiga, alterações metabólicas em consequência dessa alimentação desregrada, um descanso desregrado, tá? E óbvio que isso, com o avançar da idade, né? E aí a gente tem outras questões envolvendo isso, né? O nível de atividade física tende a cair também, a gente percebe isso ao longo do tempo. Esses profissionais parecem amplamente afetados em virtude dessas condições que eu junto vários fatores de risco dentro da mesma pessoa e isso invariavelmente leva a problemas, né? Bem, a gente tem se preocupado bastante porque ao longo do tempo, né, só fazendo um comparativo rápido, 2014 para 2018, a gente vê como tem elevado em todas as faixas de idade os afastamentos para a licença de tratamento de saúde, além dos fatores psicológicos também, que é uma outra preocupação bastante grande, principalmente aqui em São Paulo, onde a nossa tropa é muito grande, a gente passa de 100 mil pessoas, né? Só para ter uma ideia, aqui em São Paulo se perde um policial por semana por suicídio, tá? E isso estamos falando dos consumados, fora as tentativas. E aí a gente traça um outro paralelo com o esporte mais uma vez, né? Assim como acontece, né, quando o atleta adoece, né, a busca da reabilitação dele é para que ele retorne à performance. No nosso caso, a gente tem uma preocupação para que quando esse profissional se afasta, né, a população tem menos pessoas para entregar o serviço, que a gente possa intervir, né, e fazer com que ele retorne à sua performance tática o mais rápido possível. Tá? Pensando nesse aspecto, a gente vê que é um caso complexo, a gente não pode olhar para um vasinho e esquecer do outro, né? A gente tem que olhar para vários lados ao mesmo tempo e a turma que cuida disso é pequena, mas eu gostaria de agradecer a minha equipe, que infelizmente não pôde estar aqui no dia de hoje, mas que trabalha incansavelmente buscando a melhor saúde e performance desses profissionais. Tá? Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros e muito obrigado.